Coloca o Jardim falando aí, que ele vai ser pauta a partir de agora aqui no programa, né? Põe ele falando aí para nós, Andrezão. Em primeiro lugar, vocês sabem as nossas limitações para este jogo. Tivemos 6 jogadores que normalmente jogam de fora, não é? Os 2 laterais, mais o Kaique, mais o Romero, mais o Christian, mais o Marquinhos também. E tivemos que arranjar a equipa da melhor forma, ok? E a gestão da equipa nas substituições, mais do que da ordem estratégica, foi ver até como é que eles aguentavam, que é para a gente mudar. Com certeza que se tivéssemos hoje mais um médio no banco, eu tinha tirado o Lucas mais cedo, porque o Lucas estava com dificuldade. Eu tinha tirado um lateral esquerdo, eu tinha tirado também os nossos laterais, um esquerdo e um direito, porque estavam já com alguma dificuldade. E eu não podia gastar as substituições antes de terminar o jogo, não é? Então, se eu faço as substituições antes e depois o Pratos, como foi no Fluminense, faz-me aquele sinal que vocês sabem, aquele que roda assim, que não pode aguentar mais. Ou o Jonathan na direita também não pode aguentar mais. E tivemos que gerir até aguentar até o fim. Então, chegou a 5 minutos no fim, já não tínhamos nada para fazer. Eles foram aguentando no sofrimento, na dor. E foi isso que disse aos jogadores. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento, na dor. Tínhamos muitas limitações. E essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. Sabíamos que havia jogadores que não têm jogado que não iam aguentar mais de 60 minutos. Aguentamos o Wallace o tempo dos 60 minutos, 65. Depois entrou o Henrique ali mais no corredor para ajudar. E depois o Wanderson num pedacinho pela coisa e esperamos pelos outros. Esperamos. Ainda bem que não aconteceu como no fim do meu. O lateral esquerdo já em dificuldades, o Jonathan já em dificuldades, o Lucas com algum problema de dores de barriga, que ele saiu rápido, que ele estava com algumas dores. Eu acho que acabamos por gerir da melhor forma, porque se eu tivesse que meter o Gamarra a lateral esquerdo, se eu tivesse que meter alguém a lateral direito, um jogador qualquer a lateral direito, talvez o Murilho a lateral direito, e se eu tivesse de fazer essas trocas, e se a gente perdesse o jogo, toda a gente estava a dizer, pô, você não tinha soluções, não fazia. Mas no futebol é sempre assim, quando não fazemos, tínhamos que fazer. Quando fazemos, não devíamos fazer. E por isso a malta aguentou-se, e eu acho que foi positivo. Vou resumir aqui uma situação. Seu irmão, Galante, sua casa é só você, o Jardim, não tem mais algum irmão? Até então são nós dois. Eu não sei que dia que foi aí, nos jogos anteriores, presta atenção aqui, Redneck. Eu estou prestando, porque eu anotei aqui algumas falas dele. Esse sujeito aí, Léo Jardim, eu tenho por ele um carinho muito grande. Então, quando você tem carinho pelas pessoas, você tem uma certa dificuldade em notar alguns erros delas. Por exemplo, vocês aqui, eu não sei quando é que vocês erraram na vida. Vocês estão entendendo? Isso é um engraçado, ao vivo você fala outra coisa. Apontar o erro ajuda a educar. Não, peraí. Ao vivo você fala outra coisa. Mas eu sou um cara generoso. Não consigo achar erro nas pessoas. Não, eu entendi onde você quis chegar. Então, eu entendi. Você está querendo resumir minha fala para não ficar em mim. Então é o seguinte, aí eu olho e falo assim, cara, eu vou prestando atenção assim nele falando, ele está quase me convencendo. Ele me convenceu Peraí, ontem, né? peraí. Aí ele está quase me convencendo, sabe? Igual eu vi agora de novo. Ele quase me convenceu, mas eu lembro do jogo ontem. Eu vou e não fico. Na hora que ele ia tirar um 10. Não. Eu achei que ele tira o 10 no finalzinho. Você ama ele e você sempre perdoa. Você pesa a mão contra mim e não pesa a mão contra o Valu. Logo, você gosta mais do Valu do que de mim. Isso acontece. Mas ele falou algumas coisas como limitações para esse jogo. E ele fala os nomes ali, ele cita cada um dos nomes. 4 jogadores que estavam ausentes. Isso é importante. Claro. Então, beleza. Então é um ponto. 4 titulas. Beleza. E ainda tinha o Marquinhos, que não pôde utilizar o Marquinhos. E o Fagner. O Fagner, geralmente é utilizado. Os dois laterais sentiram fisicamente. Então, se os dois laterais sentiram fisicamente, ele explica muito claramente que ele não teria jogadores à altura para aquele momento ali serem utilizados. E depois, aí, quando ele fala tudo isso, ele demonstra uma preocupação com o sistema defensivo do Cruzeiro.
E aí, muito você está se falando sobre assim, entrou o Lautaro e não entrou o Gabigol. Gente, vamos lá. O Lautaro entrega algo no sistema defensivo que o Gabigol não vai entregar. Você está falando isso? Eu que estou falando isso? Não, gente, isso é notório. O Gabigol entrega a recomposição e acompanha lateral. Ele faria a dobra em algum dos lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. O Lautaro entrou para ajudar o Calma Prates, que estava morto. Exatamente. Exatamente. Porque o Wanderson não aguentava mais. E aí eu te pergunto, Thiago Valu, o Gabigol faria essa assistência a um dos laterais? Não, porque ele não fecha nenhum. Porque ele não fecha Mas nenhum peraí, dos corredores. só uma dúvida. Porque ele não fecha nenhum naquele dos momento, corredores. então, o Cruzeiro só tinha que marcar. Aquele momento O cara ali, é melhor pela um visão. volante do que um atacante pra Pela marcar. visão. O Japa estava no banco? Pela visão. Bota o Murilo Rico. Ele citou o Rico. O Murilo Hickman estava Ele- esperando o caso de Jonathan Jesus, que Ele citou- não estava se aguentando Mas aí, para entrar. nessa de esperar que pode estar o Gente, erro. Porque se ele espera e toma o gol... Gente, Aí, peraí. aí. A gente está debatendo uma sonora muito bem explicada do Leonardo Jardim. Que não quer dizer que ele tem razão, concorda? Pra mim ele teve razão. Pra você. Não, ontem eu escutei, correto. escutei na rádio, escutei agora e concordo com ele. Não, você concorda. Eu não concordo. Então beleza, então debate sobre ela. É que você pesa... Você pesa é debater. pouco a mão. É pra Não, debater. você não está entendendo. Nós não estamos debatendo da fala. O que ele falou, todo mundo entendeu. Não, todo mundo Nós só não e vocês concordamos estão- com... Eu tenho minhas dúvidas. Nós não Então me fala, concordamos. Eu tenho minhas você dúvidas, se discorda. todos Nós não entenderam. concordamos. Eu Me tenho fala. minhas dúvidas. Ah, viu, não, Elton? Fala aí desse Fala. onde quem tá Ô, discutindo. Elton, eu tenho minhas dúvidas se todos entenderam. Tá ignorando nossa inteligência. Isso é um absurdo. Deixa eu Thiago, falar. ponto deixa é, o Thiago falar. Se você precisa reforçar defensivamente a sua equipe, não faz sentido você colocar um atacante. Você vai colocar um volante, um meia, ele tinha o Japa, ele tinha o Murilo Rico. Thiago, Thiago ele nem tinha sempre. outras. Não, ele tinha outras possibilidades. Aí Já vem o se a grau de ideia- confiança, se a de ideia- treinamento. O Japa se a jogou ideia- quantos jogos esse ano, Se a Thiago? ideia Ah, o é Wallace jogou quantos jogos esse ano e começou jogando? jogou pouquíssimos jogos. O Wallace- Japa jogou O pouquíssimos Wallace jogos. já, Wallace tinha quantos o jogos Wallace que ele já não jogava? estourou o número de jogos pelo brasileiro, então Mas quantos jogos que ele começou jogando? você tá Paulo? perguntando, eu tô te respondendo. Eu sei. O E jogador Wallace escolhido depois de por começar ele. jogando Você- ontem? o Você tá me jogador perguntando, escolhido por você ele tá me não tem perguntando, jogado. o Wallace tem mais de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, Beleza. só no Brasileiro. Então, mas o E jogador quantos escolhido jogos por no ele tem brasileiro? 6. Quantos Completou jogos? 6 Em 20 jogos no brasileiro, ele jogou 7. Acho que 9. Não, ele, não, não, o ele, brasileiro ele já Cruzeiro estourou, fez ele pelo já Cruzeiro. estourou. Ele Ele já fez estourou 20. o número de jogos. Ele jogou 7. Não, ok. você perguntou o Wallace, quantos ele jogos. tinha ritmo de jogo para poder jogar como titular. Não, não ontem? tinha. Alguém aqui 60, colocou? 60 minutos e o técnico Ele falou jogou isso. explicou também. Valu, E o técnico ontem falou você isso. mesmo não escalou o Wallace. Aqui você falou que ia ser um absurdo ele jogar. Ok. E ele jogou. Ok, mas jogou 60 minutos Eu e ele sei. explicou. E aí eu te falo. E aí é um absurdo, você jogar absurdo eu não com coloquei. 40 minutos. Não Falei era que nem ficaria 40 minutos, surpreso. né? Era o quê? Uns 20 minutos que uns faltavam 20, 25, pra colocar o Japa. O Japa não consegue jogar 20 minutos. Não, não consegue, porque ele não fez não é- nenhum então pra jogo que na ele tá no temporada. banco? Então pra que ele tá no banco? Me desculpa, Você, pra que você você leva no entende de banco? fisiologia? Você Não, acompanha mas o eu- caso mas do eu Japa? só quero entender o seguinte, Ah, não, de o repente jogador você vai acompanha pro isso banco, aí. ele não De repente pode você jogar tem 20 informação minutos. que eu não tenho, Não, De peraí. repente você tem uma eu quero- informação que eu não Valu, tenho. mas O peraí, Japa não isso aí, fez o um grande- jogo não, oficial. Me desculpa, Tá bom. você leva um cara pro banco, ele não pode jogar Não, 20 vocês minutos. estão certos, e o técnico que trabalha com Não, ele você está acabou errado. de me dizer. Não, então na que sua não teoria, pode jogar não. 20 Não, minutos. então na sua teoria o Mas técnico tem nunca técnico erra. que erra Não, mesmo. não é isso que eu tô Aí. dizendo. Não, você Tem acabou de técnico falar. que erra, Tio, tá bom. então vocês estão certos e o técnico está errado. Tô entendendo isso. Então, para você, o técnico nunca erra. Você esqueceu do Só que, Aposto, que é só que importantíssimo, existe, que trabalha com só ele. que existe aqui nesse programa uma condescendência com o Léo Jardim, a mão pesa pro Cuca. Mas sabe o que é o interessante disso tudo? Não quero criar polêmica, não. Mas ainda bem que o Léo Jardim tem um controle absoluto em cima do Gabigol. Porque se eu sou o Gabigol, eu ia ficar puto ontem de ver o Lautaro entrar e eu que é não um entrar. absurdo o Gabigol ainda não jogar bem que o ontem. Léo Jardim tem esse controle e ainda bem que o Gabigol voltou pra casa, eu imagino, tranquilo. Não, Porque, não, ele deve estar tranquilo, tranquilo, você não acha, não? Eu acho que ele deve estar tranquilo. Porque se eu tivesse no lugar do Gabigol, eu fui contratado para ser o cara do time. Tava isso Eu no fui contrato? contratado- Tava Não, isso no contrato? Não, pode não estar. Mas eu... Promessa, né? Eu sou o Gabigol. Promessa, ninguém promete isso não. Mas eu Claro sou... que promete. Eu sou o Eu te Gabigol. prometi um monte de coisa e não cumpri. Aqui, ô El. Você vir pra cá? Ô, El, quando eu sou o Gabigol, eu sou apresentado lá no Mineirão, eu, Gabigol, eu imagino que eu vou ser o cara. Eu não imagino, dá licença, você pode ter calma, deixa eu falar. Eu, como Gabigol, eu me coloco no lugar dele. Eu imagino que como num jogo, Gabigol? eu não imagino que num jogo do Mirassol, se eu estiver no banco e ele fala assim, eu vou colocar um atacante que seja, vai ser eu. Eu não vou olhar pro lado e vai colocar o Lautaro, que tá pra poder ser negociado como a ele qualquer fala momento, Lautaro, e não ele me fala colocar. Lautaro igual ele eu, fala do Caramano. Para! Atenção, que agora, torcedor. Calma, nós vamos falar do Gabigol. O Thiago tá lá louco, o Valu tá ali tendo. Como é que o Reinaldo Azevedo fala? Putz, isso não é espasmos gozosos, não. Mas
Mas o Valu tá ali, o Thiago tá louco pra falar do Gabigol, porque o Thiago, assumidamente, somos fãs incondicional do Gabigol. Eu confesso que eu moro lá no condomínio, eu sou vizinho dele, eu fico na portaria esperando ele chegar pra tirar uma foto, mas até hoje nunca consegui. Inclusive, no dia que você me chamar pra ir lá, eu vou ficar na porta da casa dele. Sexta-feira, olha aqui, deixa eu falar aqui. Me dá aí os números do Gabigol, Andrezão, dos últimos 5 jogos. Olha lá, ó. Olha lá, o Gabigol nos últimos 5 jogos. Mirassol 1, Cruzeiro 1, reserva não utilizado. Cruzeiro 1, Santos 2, 9 minutos em campo. CRB 0, Cruzeiro 2, 2 minutos em campo. Botafogo 0, Cruzeiro 2, reserva, não utilizado. Cruzeiro 0, CRB 0, titular 90 minutos. Isso não mexe com os instintos mais primitivos de vossas excelências? Eu acho. Tem explicação. Mas eu acho inacreditável que, pra mim, aquele que é o jogador mais técnico do time... Mais tenha técnico? Jogado, Mais que o Matheus Pereira? Eu já disse que eu Nossa, acho meu isso. Deus. Tenha jogado apenas 101 minutos dos últimos 5 jogos. Nós estamos falando de uma média de 20 minutos por partida do Gabigol nos últimos 5 jogos. Pra mim, é muito pouco. E aí, eu tava até ali na redação conversando com a nossa querida Bela Neres, e ela fazendo isso, mas ele jogou 90 minutos contra o CRB e não fez nada. Deu o passe pro lance que pra mim foi pênalti em cima do Caio Jorge e a arbitragem não marcou. E teve uma falta na trave. Então, o Gabigol, pra mim, tem que jogar ter mais minutos nesse Cruzeiro. Ele merece. Pra mim, ele tem jogado bem quando entra. É um jogador, pra mim, acima da média. E eu sigo achando o jogador mais técnico desse Cruzeiro. Ele, pra mim, merece uma oportunidade muito maior nessa equipe do Leonardo Jardim. Então, hoje a gente vive uma situação que a gente tem sempre que lembrar aqui, né? A gente não acompanha mais treinamentos. Se a gente não acompanhar treinamentos, a gente perde uma grande parte do que é realmente a história das partidas, a história do atleta, a história do treinador. A gente perde muito isso. Porque a gente fica numa situação que a nossa avaliação ela é em cima dos jogos. E aí vem a questão. O último jogo dele, que ele joga 90 minutos, é o jogo contra o CRB no Mineirão. Você lembrou muito bem, ele mete uma bola na trave num chute de fora da área. Teve o lance também que ele coloca o Caio Jorge para marcar e gerou a polêmica de um possível pênalti. Eu acho que um jogador do tamanho dele, ele precisava de mais minutos. Precisava sim de mais minutos. Eu acho pouco esse recorte dele quando a gente pega os últimos jogos contra o Santos, ele ter jogado pouco e é um jogo do Mineirão que o Cruzeiro precisava vencer. Eu acho que ali caberia o personagem Gabigol, o jogador Gabigol, o estilo Gabigol. Para o jogo contra o Mirassol, eu já fiz a defesa do Leonardo Jardim. Eu acho que o jogo de ontem não pedia ele, pedia um jogador que fazia uma recomposição maior. Eu acho que ele é um atleta que mereceria, por toda a história que ele tem, por tudo que ele tem, acompanhando de longe. Agora, acompanhando o treinamento, aí eu não posso questionar. Porque quem dá o treinamento é o Leonardo Jardim. E se o Leonardo Jardim tem usado ele tão pouco, eu vou ter que acatar. Mas que é um atleta que merece mais minutos, não no jogo de ontem, ele sim merece. Só uma pergunta pra você, sem criar nenhum tipo de polêmica. Tá. Não, a polêmica faz parte do polêmica debate. faz parte. Mas eu não quero fazer isso aqui. Você acha que não seria um jogo com o Gabigol? O de ontem não. Agora, esquece o que o Leonardo Jardim falou ali, porque eu não quero que você pondere em cima do que ele falou. Mas eu tô poluído. Não, mas eu não quero que você fique poluído. Eu quero em cima da sua leitura do jogo. Se é pra fazer uma recomposição, você colocaria um atacante pra fazer ou você colocaria um jogador do meio de campo pra fazer? Você, Elton Novaes. Elton Novaes, eu faria a recomposição com um atleta de ataque pra fazer a dobra como ele fez. Eu também teria essa leitura pra fazer isso. Você não colocaria eu não colocaria jogador de defesa? um dos volantes, eu não colocaria, que eu tinha à disposição. Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? Se o Cruzeiro toma o segundo gol ontem, o mundo cairia na cabeça do Jardim. Não cairia. E nem vocês estariam cairia. tão condescendentes. Não aqui. cairia. Mas como empatou, aí vocês estão segurando a onda. Eu entendo esse lado passivo de vocês. De certa forma, resultadista. Você ainda é muita gente. Não, é só eu e o Valor, eu tem três. Eu tenho 2 algozes aqui no programa que não gostam de mim. Mas estão aqui, porque são bons. A gente mantém quando é bom, não é não? Quando é bom, a gente mantém, mesmo não gostando, né? Tô pé da vida. Com quem? Com o Elton. Por quê? Cara, essa ideia de que não Peraí, posso colocaria falar o só uma Gabigol coisa, é um antes de você absurdo. falar do Elton? O Gabigol, presta atenção aqui, Galante, presta atenção, Valor. Não adianta você tentar me ignorar. Eu tô prestando atenção na câmera, tô te ouvindo. Mas olha pra mim. Olha pra mim, diz a verdade. Essa música é bonita. É bonito. Porque mudou assim, então de repente. Lembra da palavra que você gosta, Presta intensidade. atenção. Lembra da palavra que você gosta, intensidade, antes de você Presta falar qualquer atenção coisa. no que eu vou dizer aqui. O Gabigol, presta atenção aqui. O Gabigol está no elenco que oferece as melhores... Aliás, não vou falar de ele, porque ele faz parte, ele não é titular, por isso estou usando o elenco. Mas ele joga num time, hoje no Brasil, que oferece as melhores condições para que ele esteja dentro de campo. Por quê? Porque o Cruzeiro joga com muita intensidade. E se ele não for, o cara para responder com isso que você está me cobrando, tem quem faça por ele. Tem quem faça por ele. E se você olhar para o que o Palmeiras está jogando, para o que o Flamengo está jogando, para o que o Botafogo está jogando, nenhum desses times jogam com tanta intensidade. Então, por necessidade, se você coloca o Gabigol, tem quem faça até se ele falhar nesse quesito que vocês estão se apegando. Agora, muito curioso eu fico
Quando foi contratar o Gabigol, vocês não ponderaram em nenhum minuto que ele não tinha intensidade para jogar no Cruzeiro. Porque quando ele foi contratado, não era o Leonardo Jardim. Mas a intensidade ela diminui dependendo do treinador. O modelo de jogo era bem diferente. Hoje o Leonardo Jardim pede essa intensidade o tempo todo. E também temos que lembrar que nesse meio tempo foi descoberto, tá, gente, entre aspas, descoberto um tal de Caio Jorge, que tem 19 participações em gols em 19 jogos. São 14 gols e 5 assistências. Então, pro Gabigol, ele vai ter que pedalar bastante. E eu acho que ele já percebeu que para ele ser titular desse time no lugar do Caio Jorge é impossível. Mas você tá querendo que ele demonstre uma característica que ele não tem. Sabe o que você fez agora? Você citou o nome e o responsável do Gabigol não ter mais minutos no Cruzeiro. Foi o que você acabou de fazer. Quem? Caio Jorge, ele acabou de citar. O Caio Jorge. Não, mas ninguém, mas eu mesmo falo Mas ninguém quer ir no lugar do Caio Jorge. Eu mesmo falo de não ter lugar do Caio Jorge. Exatamente, ninguém tá querendo. Ninguém tá querendo. E ele, Caio Jorge, acaba sendo o principal responsável, na minha visão, do Gabigol não participar mais dos jogos e, quiçá, ser titular do Cruzeiro. O Caio Jorge é um cavalo. Tá? Teve uma bola que ele pegou ontem pelo lado esquerdo de ataque do Cruzeiro, à esquerda das caminhos da TV ali, pegou a bola, ele fugiu da marcação de 1, de 2, aí 3 pra cima dele e ele atropelando todo mundo. Cavalo, moleque. Aí você Só que, se o Léo Jardim, com a capacidade que ele tem de armar o time, ele abdicar de colocar o Gabigol nesse time e botar o Lautaro pra correr atrás, pra fechar espaço, vocês estão de brincadeira. E vocês aceitarem isso com naturalidade. O Gabigol ontem o empate tá te influenciando. Não interferiria, gente. Eu tô 100% contigo, Everton. Obrigado, Thiago. Nessa você tá 100%. Eu fico surpreso. Você não faz questão, você também não gosta de mim. Que isso, rapaz. Eu fui o que levantou aqui a lebre da história toda, porque eu acho que o Gabigol tá muito incomodado. Se ele não estiver incomodado é porque ele não é o Gabigol de antigamente, o cara que tem fé no futebol outra dele. História, aí já é outro assunto. Porque olha só, se o Gabigol tá incomodado, aí eu também tô com você. Eu acho que ele pode estar incomodado. Posso fazer uma pergunta? Mas eu acho que ele não era um personagem pra entrar no jogo de ontem. São outras histórias. Até semana passada, todos, eu posso falar todos, Valu, se eu não puder, você me corrige na hora que eu falar aqui, o que eu acabar de falar, você fala assim, eu tô fora dessa. Guarda sua ironia pra quem gosta. Na hora que eu virar falar aqui. Guarda sua ironia não pra é quem ironia, gosta. Olha só, todos aqui concordavam até semana passada que o Lautaro tinha que ir embora do Cruzeiro? Todo mundo não, eu concordo ainda hoje. Você concordava também, ainda Valu? hoje. Você também concordava? Ainda hoje. Não, eu concordava e concordo. Então, e aí ontem todo mundo agora acha normal o Lautaro entrar na frente do Gabigol. Sinceramente, isso não dá. O Lautaro, o André, tá me ouvindo? Aqui parou. O Lautaro, pra mim, se ele não tiver me ouvindo, pode botar uma salva de palmas aí pra Breno Galante. Breno Galante deu uma aula hoje. O Lautaro possivelmente vai sair do Cruzeiro. E aí ele entra no lugar do... Que lugar? No lugar não era do Gabigol. No lugar do... Ele não faria a mesma coisa, gente. O cara tá indo embora. Gente, o Kenji, velho, é um ótimo jogador, tem um futuro gigantesco pela frente, mas o Kaique não entra em campo pela equipe profissional do Cruzeiro desde o dia 28 de maio. Vou meter gestão de minutos de um amigo meu. Gestão de minutos de um amigo meu. Gestão de minutos. A gestão de minutos do treinador de um amigo meu. A gestão de minutos do Cruzeiro está sendo bem feita. A queda de rendimento no segundo tempo de cada jogo tem relação com o cansaço? Porque o Jardim falou de calendário, falou de distâncias percorridas. Mas então, não era, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Não Calma era. aqui. Então é uma pergunta que eu fiz. A segunda. Se hoje pinta uma proposta e aí os agentes do Gabigol procuram o Cruzeiro e tiram o Gabigol do Cruzeiro, vocês estariam de acordo? Vocês respondem daqui a pouco, porque agora eu preciso trocar sua bateria, Elton, porque a sua bateria não está boa. E quando a bateria não está boa, eu preciso falar de baterias Barão. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Presta atenção. Esse telefone aqui, que é o 99911-2419, é o WhatsApp. Se você, em qualquer circunstância, precisar de bateria para o seu carro, para a sua van, para o seu caminhão, para o seu ônibus, precisou de bateria, liga para Baterias Barão, 999-11-2419. Tem um outro detalhe que eu preciso falar. A gente entrega em até 40 minutos. Está em Belo Horizonte, região metropolitana, em até 40 minutos eu entrego para você. Aí você diz assim, Everton, tem lá várias marcas? Não, várias marcas. A Baterias Barão hoje é a maior das maiores de Minas Gerais. Aliás, a maior de Minas Gerais, das maiores do Brasil, gente. Peraí. Então, se você precisar de bateria, está no seu trabalho, está no meio da rua, em qualquer lugar, está saindo de casa, aí deu aquela travada no carro, 31 99911-2419. E um detalhe importante, atenção, motoristas de aplicativos, frotistas e motoristas de táxi. Atenção, temos condições especiais para vocês. Baterias Barão, 31 99911-2419, eu entrego para você em até 40 minutos. Aqui eu estou falando da maior de Minas. Desculpa. Primeira pergunta, a gestão de minutos do Cruzeiro está sendo bem feita para você, Valuzinho?
de maneira excelente. Excelente. Então, cansaço não tem nenhum. Não, mas ontem o time cansou no final da Mas partida. não era, né, Thiago? Ah, não, pode ser que não fosse pra cansar, mas o time tava cansado. O Cruzeiro, tanto é que o próprio treinador chega na entrevista e fala que você concorda e acha maravilhosa. Os jogadores estavam... Sim, os dois laterais. Peraí, Vamos lá. você vai falar, peraí. Não tem problema. Aqui tá tendo uma conversa, eu não tô gritando, não, eu tô conversando. Desculpa, Eu não tô gritando, não tem nada de gritaria, não tem nenhum problema. Esquece ele falando. Vamos lá, Jonathan não é lateral de ofício, Jonathan Jesus não é lateral de ofício e não vinha tendo sequência. Mas cansou, Elton. Não cansou, é uma crítica à preparação física do Cruzeiro. E é natural. Cara, o ponto natural. ele se cansou. O que eu acredito pra mim, ontem não só eles se cansaram. O Wanderson se cansou porque tinha que voltar com frequência. O Eduardo se cansou, tanto é que ele muda. O Wallace se cansou, tanto é que ele sai. Natural. Então, assim, eu entendo que seja natural o cansaço dos caras. Mas ontem o problema do cansaço ficou evidente. O ponto é, eu acredito que o técnico deveria ter feito mais alterações. Eu entendo quando você aponta, por exemplo, na lateral. Pô, aqui na lateral ele não teria uma opção de origem para aquela função. Ele teria que improvisar uma segunda vez durante a partida fazendo essa alteração. Entendo perfeitamente. Mas eu faria outras alterações nesse time. Por exemplo, às vezes tira o Matheus, coloca o Gabi. Que é o que eu faria no jogo. Ou então que tirasse o Wanderson e colocasse o Gabi. E ali você coloca o Matheus para recompor, se ele não tivesse cansado. Eu acho que ele tinha alternativas para fazer mais mudanças nesse time pensando no jogo de ontem. Para mim não é o que faz, o que determina o resultado da partida. Claro que não. Tem uma série de fatores que determina. Erro de arbitragem, para mim o Wallace, que estava fazendo uma partida razoável. Falha no lance do gol do Mirassol. Mas tem uma série de coisas que para mim ele poderia ter feito para mudar esse time. Eu, por exemplo, eu talvez colocasse o Japa na lateral esquerda, caso necessário no final. Colocaria o Gabigol na do Matheus ou na do Wanderson. E tentaria um Cruzeiro de forma diferente ofensiva. Tentaria talvez até uma mudança tática no fim da partida. Porque eu entendo Que tipo de mudança tática, irmão? Cara, colocar o Gabi e o Caio Jorge para jogarem de centroavante. Você tenta uma mudança. E aí você recua. Mas de repente, tirando o Matheus, esse ponto aí, tirando o subisse Matheus, tanto. a bola não chegaria, hein? Não, você podia até manter o Matheus. Manter o Matheus. Você tenta uma coisa diferente. O que o Cruzeiro poderia fazer é tentar uma situação diferente. Algo mais ousado para buscar uma vitória. Assim, ontem eu até falei, eu tava assistindo ao jogo lá no Sobar, tava conversando com o Flavinho, amigo meu. Ele tava assistindo ao jogo comigo. Eu falei com ele, Flavinho, o que me incomoda é que no segundo tempo, o time parece que cai, velho. O ataque do Cruzeiro no segundo tempo, ele ficou meio inoperante e o Mirassol se a exceção do Caio Jorge. mais tranquilo. A exceção do Caio Jorge que seguiu Por que isso pressionando. aconteceu também? Porque o Lautaro estava em campo, gente. O Lautaro, os caras não se preocupam Não, com mas ele. o Lautaro só entra em campo nos minutos finais, né, Rogério? Ele só entra em campo nos minutos finais. Não foi por isso meu Deus, aconteceu. que isso? Você é defensor do Mirassol. Você tem cara de defensor. Não, defensor de Mirassol. Você é defensor do Cruzeiro defensor, Atlético aqui, você é o resto defensor do Não, Mirassol. você tá falando que você joga no Mirassol. defensor Você é zagueiro. defensor, defensor. Desculpa. Joga. Um jogador da De linha defesa. do Mirassol. Aí você olha para a margem do gramado e vê subindo a placa do Gabigol. Te preocuparia? Com E certeza. aí você vê subir a placa do Lautaro. Te preocuparia? Menos. Aí o que você faria? Se mandaria? Então, sabe, eu não vou Depende preocupar com o da Lautaro. instrução do treinador. Tá vendo? Depende da instrução do treinador, óbvio. Mas Tomou na asa. Ele tá achando que você não, tá mas uma coisa é certa. É óbvio quando você vê o Gabigol, que pra mim, eu já falei aqui várias vezes, foi o melhor atacante do futebol brasileiro desde 2019. Quando esse cara entra, muda. Você fala, opa, peraí, tem que ficar de olho nessa situação. O Gabigol, pra mim, já falei isso milhares de vezes aqui no programa e reitero, é o melhor atacante do futebol brasileiro desde 2019. Nós estamos falando de 6 anos em que o Gabigol é um cara decisivo. Com Copa do Brasil, com Libertadores. E olha que tudo mesmo mais sendo de titular tudo mais de absoluto, uma. hein? Brasileiro. Cara, então assim, quando esse cara entra, esse cara preocupa um pouco mais. Então você precisa tomar cuidado com o Gabigol. E você, como treinador, precisa ter cuidado com o Gabigol e utilizá-lo mais. Então o Leonardo não muito tá tendo pouco. cuidado com o Pra mim, Gabigol? não. Quando ele coloca o Gabigol em 101 minutos dos últimos 450 possíveis, pra mim, ele não tá tendo cuidado. Ele coloca o cara pra jogar 101 minutos dos últimos 450, desculpa. Dos últimos 450 possíveis. Uma média de 20 minutos por partida. Eu acho muito pouco. Ó, eu vou fazer mais uma pergunta aqui e vocês respondem. Se hoje, o Cruzeiro, por exemplo, chega uma proposta, aí os agentes vão lá, procuram o Cruzeiro e falam, você está querendo tirar o Gabigol daqui e tal. Você acha que o Cruzeiro lamentaria, Valu? E você, como analista, lamentaria? Não, primeiro que analista não tem que lamentar, né? Mas acho que o Cruzeiro sentiria falta, o Jardim, ele, apesar de tudo que foi exposto aqui, acho que o Jardim ainda entende o Gabigol como uma peça importante na utilização. Ele está dentro daqueles 17, 16 jogadores que o Jardim utiliza, não consegue ser titular por uma questão de encaixe de preferência que o técnico assume. A gente tem que lembrar que o Jardim assume isso não somente nas vitórias, nas derrotas também, no empate de ontem. Então eu acho que, pensando naquilo que tem sido utilizado pelo Jardim, ele faria muita falta, sim. Eu quero pegar o gancho na resposta do Valu para poder, inclusive, contextualizar o porquê, talvez, do Leonardo Jardim não ter feito as alterações. O Valu colocou muito bem. 17
jogadores que o Jardim utiliza. Ontem ele tinha 11, ele tinha 6 desfalques ontem. Talvez seja por isso que ele não vai no banco e utiliza o Japa. E não utiliza os outros que a gente falou, o Murilo. Não, melhor correr risco. Não, por quê? Porque talvez ele não tenha essa confiança. E aí calma, advogado, calma. Você tá certo. A minha opinião, por quê? Porque ele já tem o grupo dele fechado, que tem a maior minutagem, e aí quando ele não tem o Marquinhos, como não tinha ontem, gestão de minutos não tinha, a gestão de minutos pra mim, ela é feita com esses jogadores, o ex-17. Aí ontem, ele passou, talvez, é raro você ver isso no momento do Cruzeiro, ter tantos desfalques como foi ontem. E aí ontem faltou elenco. E aí faltou ele ter confiança, por exemplo, no Japa, porque eu colocaria o Japa. Eu colocaria ele pra jogar lá. Cara, e aí o que ele faz? Ele pega 2 jogadores que pra torcida do Cruzeiro já estavam fora, que é o Lautaro e é o Wallace. E aí ele surpreende todo mundo aqui colocando o Wallace titular. Ninguém, sinceramente, ninguém apostava que o Wallace ia começar a titular. Eu ontem, quando eu vi a escalação, eu falei assim, teve um erro aqui. Teve um erro. O Wallace vai titular. Eu falei, não. Mas ele não jogou mal, não. Não jogou. Mas você concorda que se fosse você apostar na KTO, se alguém apostaria... Não, a gente falou aqui, a gente deu as opções. Surpreendeu. A gente montou o time com o Eduardo, com o Matheus Henrique. Montamos esse time. E aí eu acho que diz muito a respeito da condição ruim do Matheus Henrique ainda. Se eu acho que o Wallace, eu acho que o Wallace mais foi escalado por conta da condição do Matheus Henrique do que demonstrou nessa última semana possibilidade para ser titular. Mas é um achismo meu. Um ponto importante, Matheus Henrique. O Matheus Henrique, num jogo antes do jogo contra o CRB, que fica 0x0 aqui no Mineirão, o Leonardo Jardim falou, o mês de agosto e setembro vão ser meses de maior minutagem para o Matheus Henrique. Isso. Ou seja, o Leonardo Jardim já estava prevendo que seriam minutos pingados, que não seria uma sequência do Matheus Henrique, que a gente esperava que o Matheus Henrique fosse voltar e já voltar para firmar os pés na titularidade. E não é isso que está acontecendo por causa de questões físicas, é de trabalho interno do Cruzeiro. Esse programa aqui é impressionante, viu? Pesa a mão para um lado e alivia para o outro. Como vocês são aliviadores. Eu te explico o nome do também. programa tem que mudar. Os aliviadores da bola. Hein? Não fica bem esse não. Não, fica. Tem aí, André?